Glória a Deus. Olá, meus queridos. Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão que eu estava fazendo. Nasceu, na verdade, a título de oferta lá na igreja, né? Nós temos um período de oferta, como quase todas as igrejas. E eu acabei meditando nessa palavra porque eu gostaria de levá-la para a igreja e agora eu gostaria de dividir com vocês. É uma palavra que se encontra no primeiro livro de Samuel, né? Livro do profeta Samuel, e que fala de Ana, do nascimento do profeta, né? Ana era uma mulher estéril e ela sofria muito com isso. Então, eu gostaria de fazer essa leitura junto com vocês ou para vocês, tá bom? É um pouquinho extensa, mas eu gostaria que você me acompanhasse. E diz assim: Houve um homem em Ramataí Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Ele era filho de Jeroão, filho de Eliú, que era filho de Tou, filho de Zufi, da tribo de Efraim. Tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porção destes por Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, ele dava uma porção dupla, porque ele amava, ainda que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, rival de Ana, a provocava excessivamente para irritá-la, tendo em vista que o Senhor havia cerrado sua madre. E assim o fazia ele, Eucana, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia, ou seja, acompanhava seu marido, até a casa do Senhor, Penina ficava irritando, pelo que Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que você não come? Por que está tão triste teu coração? Eu não sou melhor para ti do que 10 filhos? Depois de terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, Ana se levantou e, com a sua alma totalmente amargurada, orou ao Senhor, chorando abundantemente. Ela fez um voto dizendo: Senhor, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um varão, um filho, um varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Como ela demorou na oração perante o Senhor, Eli passou a observar o movimento dos seus lábios, tendo em vista que Ana só no coração falava, mas os seus lábios se moviam sem pronunciar nada na sua voz. Por isso, Eli a teve por embriagada. Então ele disse para ela: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Ana, porém, respondeu: Não, meu senhor. Eu sou mulher atribulada de espírito. Eu não bebi vinho, nem bebida forte. Porém, eu estou aqui para derramar a minha alma perante o Senhor Deus dos exércitos. Não tenhas, pois, a tua serva como uma filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e que o Deus de Israel te conceda a petição que você fez. E então ela disse: Ache a tua serva mercê diante de ti. E assim a mulher se foi o caminho, depois comeu, e o seu semblante já não era mais tão triste. Apenas até aqui eu gostaria de ler, mesmo tendo sido uma leitura bem longa. A Bíblia fala de uma mulher, como eu já comentei com vocês, esposa de Eucana, que sofria muito. E para vocês que me escutam, provavelmente sabem que, especialmente naquele período patriarcal, um homem era considerado abençoado e cada vez mais abençoado toda vez que ele tinha um filho. Então, a quantidade de filhos de um homem dizia para a sociedade, aos olhos da sociedade, o quão abençoado ele era. Da mesma forma, para a mulher, porque
a mulher que gerava muitos filhos para o seu marido era uma mulher bem-aventurada. E Eucana tinha duas mulheres, então teoricamente ele teria muitos filhos porque ele tinha duas mulheres. Entretanto, uma delas, que era Penina, ela sim acabou tendo bastante filho, tanto homens quanto mulheres, ele teve filhos e filhas com ela, mas Ana não teve. E a Bíblia diz que ele amava a Ana. A Bíblia não diz que ele não amava Penina, não é disso que se trata, não é disso que eu vou comentar. Na verdade, eu vou falar com vocês sobre uma oferta de consciência, uma oferta de responsabilidade, uma oferta feita com sabedoria. Esse Eucana, esse homem, ele todos os anos ele saía da sua cidade e ia até Jerusalém para oferecer sacrifícios de gratidão ao Senhor. E todos os anos ele subia para oferecer esses sacrifícios pela sua esposa Penina, pelos filhos que ele tinha com Penina e também por Ana. Só que por Ana ele oferecia o dobro, justamente por isso, porque a Bíblia diz que ele a amava. E ao contrário de Penina, Ana subia com Eucana todos os anos ao templo para orar e adorar ao Senhor. O que é contraditório, porque Penina tinha dezenas, né? Tinha uma dúzia de razões para subir com Eucana ao templo para oferecer ao Senhor em sacrifício de gratidão, mas ela não subia. Ana, que não tinha os mesmos motivos, e eu vou frisar que ela não tinha os mesmos motivos, porque às vezes você está passando por uma certa dificuldade e acha que porque você não conquistou aquilo que você queria, você não tem motivos para glorificar a Deus, que você não tem motivos para ser grato a Deus. Às vezes você espera algo e não acontece, e você acha que por isso você não pode ser grato. Ah, eu não tenho que ser grato porque estou vivo. Isso é muito supérfluo. Ah, eu não posso ser grato só porque eu estou respirando. Isso é muito normal. Olha o tanto de gente respirando, mas olha o tanto de gente também que está morrendo. Pessoas que têm um ataque fulminante, pessoas que têm AVC, que têm infarto, pessoas que estão sofrendo acidentes, pessoas que estão sendo assassinadas. Olha a quantidade de pessoas que não estão tendo a oportunidade que você tem de ser grato e você está dizendo que isso não é motivo para ser. Eu estou aqui agora dentro do meu apartamento e fico pensando quantas pessoas estão agora morando na rua, no relento, sob o risco de passarem a noite debaixo de chuva, sabe? Há um frio extremo. Então, às vezes eu não conquistei aquilo que eu gostaria, até porque quando eu conquistar uma coisa que eu gostaria, eu vou acabar colocando outro objetivo, depois outro objetivo, e se em algum momento eu não conquistar o que eu queria naquele momento, eu vou acabar ficando frustrado. E não é bem essa a razão da nossa gratidão. Primeiro, a gente não é grato a Deus pelo que Ele nos dá, pelo que Ele faz. Somos gratos a Deus porque Ele é Deus e porque Ele é o nosso Deus, aquele que tem nos suprido, é aquele que tem nos abençoado, é aquele que tem nos protegido, tem nos guardado e nos dado vida e vida com abundância, né? Enfim, Ana não tinha os mesmos motivos para sacrificar e ser grata a Deus que Penina. Só que, contrariando a sua rival, ela subia com Eucana todos os anos para oferecer sacrifícios de louvor a Deus. Certa vez, né, considerando aqui o que nós lemos, que todas as vezes que Ana subia ao templo com Eucana, Penina a provocava, dizendo exatamente isso. Você vai fazer o que lá? Você vai sacrificar por quem? Você é uma mulher estéril, você é uma mulher oca. O que você vai agradecer a Deus? Você não serve para nada, nem para dar filhos para o seu marido você serve. Então ela ficava provocando Ana, ela ficava irritando e todas as vezes acabava que Ana, sem querer, caía. Ela caía naquela armadilha de Penina e chorava abundantemente, como nós lemos. Mas teve uma certa vez, depois de vários anos em que Penina provocava, depois de vários anos em que ela subiu com Eucana para o templo para orar e sacrificar em gratidão, mesmo ela não tendo aquela bênção que ela gostaria tanto, certa vez ela subiu com Eucana, e é essa a história que nós vamos falar agora, que quando ela subiu com ele, a Bíblia diz que dessa vez, depois que eles assim, Eucana e o profeta haviam já feito a sua refeição,
Ana, por sua vez, ela foi para o templo para orar. E lá ela se prostrou diante de Deus e orava muito. Ela orou muito, ela orava, só que ela não orava ao ponto da sua voz sair da sua garganta, da sua boca. Ela orava insistentemente, mas apenas os seus lábios se moviam e ele nada podia ouvir. Ela demorou nessa oração e a Bíblia diz isso. Ah, deixa eu tentar trazer para vocês alguns tópicos desse propósito de Ana. O primeiro, mesmo amargurada, todos os anos ela subia ao templo. Eu já comentei com isso, estou repetindo para a gente colocar agora alguns pontos para que fique claro para você qual é o objetivo dessa mensagem. O primeiro, mesmo amargurada, mesmo aflita, chateada, triste, ela sempre foi ao templo para orar e adorar ao Senhor. E se tem um lugar aonde nós podemos chegar e derramar as nossas lágrimas, é na casa do Senhor. Eu diria, eu vou ser um pouco mais profundo do que isso, porque às vezes você pode pensar o seguinte: é na igreja? Não, é na casa do Senhor. Porque a igreja é você. Você é a igreja, então você é a casa do Senhor. Ah, mas então por que vocês vão para a igreja? Por que vocês vão para o templo? Porque nós nos unimos em uma só igreja, ou seja, todas as igrejas se reunindo em uma só e numa só fé, num só louvor nós adoramos a Deus. Mas o certo é você se prostrar diante de Deus, porque você é a igreja. Mesmo sabendo que ela era a igreja, a Bíblia diz que Deus ele consagrou para si uma casa como sendo casa de oração. Aí sim, um templo específico, tá? Ele consagrou para ser sua casa de oração. E ela, sabendo que ele tinha uma casa específica para oração, ela deixou a casa dela, o conforto do lar, o conforto do sofá, da cama, e foi até a casa de oração. Independente da amargura que ela estava sentindo, nada a segurou em casa. Mesmo ela aflita como estava, ela disse: Eu vou para a casa do Senhor. Então, o primeiro tópico é: queridos, não importa o quão amarga esteja a tua vida, quão difícil esteja a tua vida, quantos problemas você estiver enfrentando na sua vida, nunca deixe de congregar e estar na casa de oração. A igreja é você, não é aquele templo onde você vai, mas a casa de oração ele escolheu uma, para que todas as igrejas, ou seja, todas as pessoas se reunissem ali para adorar juntos. Tá? Então, primeiro tópico que Ana nos ensina: amargurados ou não, vamos à casa do Senhor. Como disse o salmista Davi, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegre-se, não importa a amargura que você está enfrentando, a sua chance de estar na casa do Senhor já é um motivo de alegria. Segundo ponto, sempre que Ana subia ao templo, Penina a irritava, mas Penina não sabia que Deus escutava a Ana. E na verdade nem Ana sabia. Nem Ana sabia, porque a oração que Ana fez quando ela estava no templo e que Eli estava sentado perto do pilar, ela disse assim: se tu te lembrares de mim. E a verdade é que você e eu e Ana nunca fugimos à memória de Deus. Ele nunca se esqueceu de nós. Só que existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo certo para que as coisas aconteçam. E esse tempo certo vai se realizar na minha e na tua vida. E quando se realizar, aquilo que outrora era motivo de vergonha vai se tornar em dupla honra para nós. Então Penina ficava irritando Ana, provocando, fazendo chacota, porque ela achava que Ana era esquecida de Deus. Ana também chegou a achar que era esquecida. Se tu de mim te lembrares. Penina provocava dizendo: ele não te ouve, quando Deus sempre nos escuta. Não tem uma única palavra sua que Deus não escute, seja ela boa ou ruim. Então, por isso, por favor, vigie nas tuas palavras. Mas todas as vezes que Penina provocava Ana, Deus escutava. E todas as vezes que Ana orava, Deus a escutava. Você pode não estar vendo o resultado agora da tua oração. Pode ser que você ainda não tenha tido alcançado aquele teu objetivo. Só que Deus te ouviu. E o que você precisa já está reservado para você, porque Deus é bom. Primeiro de tudo, Deus é teu Pai. Terceiro, Ana falou, isso aqui é um trocadilho meu, tá? E eu gostaria depois, se você não entende, pode me perguntar nos comentários que eu te explico melhor. Mas para nós que somos da igreja há muito tempo,
Eu já tenho mais de 25 anos que sou crente no Senhor. Isso aqui é uma espécie de trocadilho que depois eu explico para vocês. Mas Ana, enquanto orava, falava em outras línguas. Tá? Isso eu quero deixar bem claro o seguinte: Paulo, o apóstolo Paulo, já depois da morte e da ascensão de Cristo, ele nos ensinava que existem diversidades de línguas quando nós oramos. E as pessoas que falam, que têm esse dom de diversidade de línguas, quando elas falam para edificação própria. E é necessário que haja alguém na igreja que interprete, porque esse intérprete será usado por Deus para edificar toda a igreja. Nesse caso em específico, eu estou dizendo que Ana orava em línguas, porque tudo que ela orava, Eli não era capaz de entender. O sumo sacerdote, o que para nós hoje seria o pastor da igreja, em algumas seria o bispo, em outras seria o apóstolo, tem igreja que ele seria o semideus, né, a quarta pessoa da trindade. Nesse caso específico de Ana, ele era o sumo sacerdote, existiam muitos sacerdotes, e apenas um sumo sacerdote, e ele era o sumo sacerdote. Ele era o homem responsável por apresentar a Deus a petição de toda a nação de Israel. E nem mesmo ele conseguia entender o que Ana falava, muito menos o que Ana sentia. E a Bíblia diz que ela falava a ponto dos seus lábios se moverem, mas a voz não sair pela sua boca. Quando a gente fala em línguas, depois eu explico para vocês isso melhor, nós edificamos apenas a nós mesmos. E só tem um que é capaz de ouvir e interpretar e discernir tudo o que nós falamos quando falamos em línguas, que é o Espírito Santo de Deus. E mesmo quando nós nem sequer sabemos como pedir, o que pedir, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e toma para si essa nossa oração e leva para Deus como gemidos inexprimíveis. Então não importa quão estranha possa parecer a língua que você está falando, o Espírito Santo consegue te entender, te interpretar e ainda te abençoar. Então, hoje você pode estar se debulhando em lágrimas. Você pode estar tentando nas suas orações falar com Deus e não consegue, você não encontra palavras. Eu tenho um amigo, faz muitos anos que eu não vejo, e ele falou para mim que quando no início da conversão dele, ele não sabia orar. E ele era um cara que vinha da bandidagem, ele vinha da malandragem. Então todas as palavras dele eram gírias e palavrões. Então, a primeira vez que ele foi orar, eu peço perdão a você pelas palavras, mas foi assim. Ele disse que falava: porra, Deus, caramba, coisa pior, tá? O bagulho tá louco, o sistema tá sinistro. E ele começou a falar assim, porque era o jeito que ele sabia falar com Deus. Eu confesso que se eu tivesse que pegar e traduzir para Deus o que esse homem estava falando, eu não saberia. Mas Deus consegue. Não estou falando só de gírias ou de idiomas, eu estou falando que qualquer palavra que você não saiba como falar, Deus consegue te interpretar. Então não importa se as suas palavras não saem pelos seus lábios, se elas se derramam pelos seus olhos, ou se elas estão apenas exalando do seu coração. Deus é totalmente capaz de interpretar, por mais estranha que seja a língua que você está falando. Tá? Esse foi o terceiro ponto. O quarto ponto. Ana não fez um sacrifício ou um propósito, digamos assim, que exigisse um sacrifício além das suas possibilidades. Como eu falei para vocês, o título dessa mensagem é uma oferta consciente de sabedoria e inteligência. Ela fez um propósito, não sei se você se lembra que nós lemos, mas ela fez um propósito com Deus dizendo assim: Senhor, se tu da tua serva te lembrares, não te esqueceres e ouvir a sua voz e lhe deres um filho, varão, diga-se de passagem, depois eu explico também o porquê tinha que ser um varão, eu o entregarei ao Senhor e ele viverá para o Senhor todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Muita gente, irmãos, muita gente pensa que o sacrifício que Ana fez foi, depois de desmamar a criança, abandonar ele no templo. Ela falou que ia entregar o menino para Deus e pronto, nunca mais o viu. Não foi. O sacrifício, o propósito que Ana fez, não era um propósito que ia além das suas possibilidades. A Bíblia diz que Deus, ele prefere obediência do que sacrifício. É melhor você obedecer do que sacrificar. Quando você faz um propósito, Deus não quer que você se sacrifique. É lógico, Deus exige que você faça um jejum, e um jejum é um sacrifício. Mas
tem que ser um sacrifício que não vá além das suas possibilidades. Eu não vou fazer um sacrifício onde daqui a pouco eu caio desmaiado por aí e sem consciência eu não estou em jejum nenhum. Né? Eu não vou fazer um jejum onde daqui a pouco meu semblante baixou todinho, estou aqui parecendo um zumbi lá do The Walking Dead. Aí as pessoas olham para mim e falam, pô, o homem está doente. Isso é um sacrifício que vai além das minhas possibilidades. Deus não exige nada além das suas possibilidades. Deus exige que você faça sim os seus votos, os seus propósitos, mas que sejam todos dentro do que é possível para você. E óbvio, conforme você for melhorando, as suas capacidades forem aumentando, você vai melhorando. Ah, eu recebo um salário mínimo de salário, vou fazer um propósito com Deus onde eu vou ofertar para a igreja R$ 2.000 de uma vez. Vou pegar um empréstimo e vou dar meu salário, beleza. Ah, mas é porque eu não pago aluguel, não pago água, não pago luz, mas então o seu dinheiro é todo para nada, né? Você pode gastar ele só com qualquer coisa e esse dinheiro não vai te fazer falta. Porque se for assim, beleza. Agora, se você é uma pessoa que, mesmo que não more de aluguel, você paga uma fatura de energia, uma fatura de água, uma fatura de telefone, você tem que fazer compras para sua casa, você tem que comprar roupas para os seus filhos, você tem que. Enfim, você tem N despesas e você já é um dizimista e ofertante, Deus não vai exigir que você entregue todo o teu salário como um propósito, não. Você quer fazer? É um direito seu. Mas pense direito, nunca faça sacrifício de tolo, porque os sacrifícios de tolos Deus também não recebe. Deus aceita ofertas, sacrifícios que são conscientes e que são então aqueles que não vão te sacrificar, que não vão acabar com as suas possibilidades. Quando Ana fez esse sacrifício, ela não abandonou o menino. Ela disse: ele viverá para o Senhor. Mas ela não disse: eu nunca mais vou vê-lo. E isso aqui me leva para o outro tópico, tá bom? Esse foi o quarto tópico. O quinto, que é totalmente ligado ao quarto tópico. Ana e Eucana deixaram o menino no templo, mas não abandonaram ele no templo. Eles educavam o menino deixado no templo. Alguns de vocês podem dizer, não, isso não é verdade não, porque quando Ana deixou lá, Eucana deixou, era para que o sacerdote ali ensinasse os ofícios do templo. Claro que é verdade, totalmente verdade. Ela deixou para que o menino Samuel, foi o nome que ele recebeu, pudesse servir ao Senhor dentro da casa do Senhor, oferecendo sacrifícios e sendo ali uma ponte entre Deus e os homens. Isso é verdade. E quem iria ensinar isso para ele era o sacerdote ali. Só que, uma vez que deixaram o menino no templo, eles passaram a frequentar ainda mais o templo. Por quê? Deixa eu ver se isso aqui não é um outro tópico para eu não pular. Não é outro tópico. É um subtópico desses 5. Ana e Eucana, eles sacrificavam ao Senhor todos os anos antes de Samuel, lembra disso? Eucana sacrificava por Penina, pelos filhos dela, e o dobro por Ana. Ana sacrificava ao Senhor, mesmo sem ter aquilo que ela queria, mas ela adorava a Deus. Eles não pararam de subir ao templo porque Ana recebeu. Muito pelo contrário, eles intensificaram as suas idas ao templo e muito mais ainda as suas ofertas ao Senhor. Então, todos os anos, Eucana subia para sacrificar por Penina, por seus filhos, agora por Samuel e por Ana em dobro, porque ele a amava. Então, todas as vezes que Eucana e Ana subiam ao templo, eles deixavam um exemplo para Samuel dizendo: nunca deixe de ser grato ao Senhor, pelo que ele te dá ou pelo que ele não te dá. Ele tinha um exemplo do pai e da mãe, todos os anos, indo para a casa do Senhor oferecer sacrifícios de louvor pelo que Deus era na vida deles e depois pelo que Deus fazia na vida deles. Então veja só, eles estavam regando na vida de Samuel. Eles estavam ensinando, eles estavam sendo um exemplo para Samuel. E isso aqui já é outro tópico, subtópico. Esse foi o subtópico A. Subtópico B. Ana voltou para sacrificar por outros 7 filhos. Veja uma coisa. Agora, se eu não me engano, está no capítulo 2 do mesmo livro, só que no versículo 7. Deixa eu verificar para não ficar feio aqui para mim, tá? Deixa eu ver. Vamos lá, então vamos partir aqui. Capítulo 2. O cântico de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto eu me alegro na tua salvação. Forte isso, me alegro na tua salvação.
Não só pelas coisas que Deus me dá, mas eu me alegro porque Ele me salvou. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. A rocha e rocha, não há outro, nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Olha isso aqui, hein? O que ela fala? Até a estéril agora é mãe de 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde seu vigor. O capítulo 2 vai até o versículo 11, mas eu queria até aqui. Ana está dizendo o seguinte: eu antes não tinha nenhum, agora o Senhor me abençoou com 7. Então, se Ana já subia ao templo para oferecer por nenhum filho que ela tinha, desde que ela teve Samuel, ela começou a oferecer por 1, depois oferecia por 2, depois por 3 e no fim ela estava oferecendo por 7. Outra coisa que ela estava semeando na vida de Samuel, ela mostrava que se no pouco somos fiéis, no muito ele nos colocará. Não foi isso que Deus disse? Se fores fiel no pouco, no muito te colocarei. Então fica um ensinamento para você também que Ana e Eucana, mesmo tendo deixado o menino no templo, estavam subindo ao templo todos os anos para ensinar para ele. Primeiro, seja grato a Deus. Nunca deixe de frequentar a casa do Senhor e oferecer sacrifícios a Ele, independente se Ele te der ou não o que você quer. Mas segundo, seja grato pelo que Ele te dá e ofereça sempre louvores ao Senhor todas as vezes que Ele te abençoar. Terceiro, e último subtópico desse quinto ponto. Ana e Eucana foram os exemplos para a vida de Samuel. Aí aqui eu deixei claro porque, mas você já falou isso nos outros dois, sim. Eu falei isso nos outros dois e foi importante eu mencionar aqui agora, porque quem era para ser o maior exemplo naquele momento para Samuel era Eli, Ofni e Finéias. Eli, o sumo sacerdote, e Ofni e Finéias, os sacerdotes, filhos de Eli. Só que a Bíblia diz que Ofni e Finéias eram dois homens assim arrogantes. Eles eram egocêntricos e eles eram autoritários. Em algum momento da história, se você for ler depois o livro de Samuel, você vai ver que eles morreram porque eles ofereceram um sacrifício estranho ao Senhor. E eles acabaram sendo mortos por isso. E Eli, que era o sumo sacerdote, já há muitos anos não ouvia a voz de Deus. Naquela época já era escassa a voz de Deus. Então ele ia aprender a servir a Deus, a oferecer sacrifícios, mas ele não tinha como aprender com Eli a ouvir e compreender as coisas de Deus. Mas ele conseguiu aprender isso com a sua mãe e com o seu pai. Ele conseguiu aprender a ouvir os sinais de Deus, a ouvir a voz de Deus, mesmo quando o silêncio é absoluto. Eles dois foram os maiores exemplos. E para você que é pai, para você que é mãe, para você que é tio, tia, avô, você que tem pessoas que estão sob sua responsabilidade, lembre-se que você é o maior exemplo para essas pessoas. Pai, você é o maior exemplo para o seu filho. Mãe, você é o maior exemplo para sua filha, seu filho. Eu me lembro que hoje a gente não vê muito isso, tá? Não se vê muito isso. Mas na minha infância, eu sou um homem quarentão, na minha infância eu lembro que na escola, sempre que nós crianças iríamos desenhar os nossos heróis, o nosso pai era o herói. O nosso pai era aquele que vestia a camisa de Superman, sabe? Perguntava o que você queria ser. Eu quero ser igual ao meu pai. Mas seu pai é o quê? Não sei, mas eu quero ser igual ao meu pai. Ah, meu pai é advogado, então eu quero ser advogado igual ao meu pai. Ah, meu pai é polícia, então eu quero ser advogado igual polícia igual ao meu pai. Ah, eu quero ser igual à minha mãe, ela é médica, então eu vou ser médico igual à minha mãe. Os nossos pais eram os maiores heróis, porque eram as referências que nós tínhamos. Mas hoje, esse não é o tema dessa mensagem, então fica essa reticência para você, tá? Você tem que ser, os pais têm que voltar a ser a principal referência dos seus filhos. A referência de profissional, a referência de pai. Sabe aquele negócio de você, do seu filho olhar e dizer assim: eu quero ser um pai como eu tive um. Eu tenho um amigo chamado Vinícius, que ele é policial militar, e nós nos conhecemos na faculdade. Ele ingressou à faculdade com 17 anos, um prodígio. Eu sei que você deve conhecer outros, mas o Vinícius, para mim, é o supra-sumo deles. E ele já era quando eu conheci, mas quando eu conheci o pai dele,
e eu vi o relacionamento que eles dois mantinham, a proximidade, o carinho, o respeito de ambos. Não era só o respeito do Vinícius pelo pai dele, não. Era o respeito do pai dele por ele. Ah, mas não é o pai que tem que ter o respeito do filho, não tem que. Não, o pai tem que respeitar o filho. Como o exemplo que é, ele vai receber de volta o respeito que ele dá ao filho. É claro que ele tem que corrigir o filho, ele não pode ser corrigido pelo filho, a não ser que seja uma situação extrema. Mas eles me mostraram que era um relacionamento perfeito de pai e filho. E depois disso eu pensei comigo, eu já falei dezenas de vezes pro Vinícius, falei, Vinícius, eu quero ser para o meu filho Samuel o que o teu pai é para você. E espero que Samuel seja para mim o que você é para o teu pai. Porque que relacionamento perfeito. Seja você, meu amigo, minha amiga, o exemplo para os seus filhos. Tá? Nós estamos falando de uma oferta consciente. Quando Ana e Eucana deixaram Samuel no templo, eles não abandonaram o menino. Eles constantemente voltavam ao templo para poder ensinar, para poder vestir, para poder alimentar, mas principalmente para mostrar qual o caráter que ele deveria ter quando crescesse. Findados aqui os subtópicos, tem mais três coisinhas que eu queria trazer para vocês. Eli era o sumo sacerdote e profeta, só que ele era cego. Ele não conseguia mais ver sequer os pecados dos seus filhos. Por isso, Ana e Eucana foram os maiores exemplos na vida de Samuel, e não o sumo sacerdote. Eli era sacerdote e profeta, mas ele era surdo, pois ele nem sequer mais conseguia ouvir Deus falando. Como sumo sacerdote que ele era, ele tinha a obrigação de ouvi-lo, mas Deus já não estava mais falando. Deus falava, mas eles não ouviam mais. Terceiro e último, os filhos de Eli não conheciam ao Senhor. Por isso eles praticavam coisas arrogantes e acabaram oferecendo sacrifício de fogo estranho a Deus e mais tarde vieram a morrer. Por isso, os exemplos que Ana e Eucana deram a Samuel foram os exemplos importantíssimos e necessários para forjar o caráter daquele que se tornou o maior profeta, juiz e sacerdote que Israel já teve. Ele foi a pessoa mais tarde quem Deus usou para ungir um rei, mas enquanto não tinha, ele era juiz, sacerdote e profeta, porque quando Ana fez um sacrifício, uma oferta ao Senhor, ela não fez uma oferta que estava além das suas possibilidades. Ela fez uma oferta que ela não só pôde usufruir, como ela pôde cultivar. Eu termino essa mensagem pedindo que você faça uma oferta ao Senhor consciente. Seja uma oferta em finanças, seja uma oferta em trabalho. Esses dias eu conversando com meu pastor e eu falei para ele que eu tenho o desejo de oferecer um dia da minha semana, escutem bem, um dia da minha semana para fazer atendimento de assessoria jurídica gratuita lá na igreja. Aí é claro que algumas pessoas disseram, mas é bom que você vai cultivar clientes. Eu falei, olha, vai ser bom sim, mas a minha ideia, o meu propósito é fazer uma oferta de sacrifício ao Senhor. O que eu vou plantar com isso? Glória a Deus. Se não colher nada com isso, glória a Deus do mesmo jeito. Mas o que eu quero é fazer uma oferta consciente, que não vá tirar das minhas posses, que vai me sacrificar demais. Se você sabe fazer algo e que pode servir de oferta ao Senhor, e diga-se aqui eu preciso deixar claro, essa oferta ao Senhor, ela pode beneficiar a igreja templo, ela pode beneficiar a igreja pessoa que está ali necessitando, ou ela pode beneficiar a comunidade. Não é a mesma coisa? Não. Nem todo mundo que chama Senhor, Senhor é do Senhor. Nem todo mundo que fala Senhor pertence a Ele, mas todos recebem do sol que Ele faz nascer de dia e da lua que Ele faz nascer de noite. Então, se nós ofertarmos algo que venha beneficiar, seja o templo físico, ou seja o templo espiritual, que somos nós, ou a comunidade, as pessoas que necessitam, essa é uma oferta que Deus vai se agradar de ti. Então, se você puder e quiser fazer uma oferta que agrade ao Senhor, uma oferta que vá gerar bons frutos para você, faça isso de forma consciente. Não se sacrifique além das suas possibilidades.
porque melhor é obedecer do que sacrificar. Eu termino aqui essa pequena oportunidade. Eu agradeço você que está assistindo esse vídeo. Eu espero que de alguma forma ele possa contribuir com a sua vida, que ele possa gerar algum amadurecimento e que você possa fazer comentários aqui embaixo para amadurecer também o meu conhecimento, tá bom? Se porventura falei alguma coisa que você discorda, por favor, deixe no comentário, vamos trabalhar isso juntos. Mas o meu desejo é que Deus te abençoe e te guarde de uma forma tremenda e poderosa. Muito obrigado por sua atenção e que Deus te abençoe em nome de Jesus.